A maioria das pessoas conhece Davi por causa de Golias, mas o que poucos percebem é que Davi enfrentou muitos gigantes, alguns de carne e osso, outros invisíveis. Esta é a história completa de Davi, do pastor esquecido ao maior rei de Israel. A história de Davi começa aqui, na pequena cidade de Belém, um vilarejo simples, em um reino pequeno chamado Israel, cercado por inimigos por todos os lados. Ninguém imaginava que dali surgiria um rei. Davi era apenas um pastor, o mais novo de 8 irmãos. Enquanto os mais velhos iam para a guerra, Davi ficava para trás, cuidando das ovelhas. Enquanto isso, Israel enfrentava um problema gigantesco, literalmente. Do território filisteu, da cidade de Gate, surgiu um guerreiro enorme, quase o dobro do tamanho de um homem comum. Seu nome? Golias. Por 40 dias ele desafiou Israel, e ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Até que Davi chegou ao acampamento apenas para levar comida aos irmãos. Mas ao ouvir Golias zombar do Deus de Israel, Davi se indignou. E então aconteceu o impensável. Com apenas uma funda e uma pedra, confiando totalmente em Deus, Davi derrotou o gigante. Esse foi apenas o primeiro. Israel venceu, os filisteus fugiram, mas algo começou a mudar. No caminho de volta, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Essas palavras entraram como uma lança no coração do rei Saul. A partir daquele dia, Saul passou a temer Davi e tentou matá-lo. 2 vezes. Saul sabia que havia perdido o favor de Deus, e agora via claramente. Deus estava com Davi. O que Saul não sabia era que anos antes o profeta Samuel já havia ungido Davi como rei. Um segredo guardado apenas pela família. Mas Saul começou a suspeitar, e Davi precisou fugir. Davi fugiu para o território filisteu, para Gate, a cidade de Golias. Uma escolha desesperada e perigosa. Reconhecido, Davi fingiu loucura. Babou, agiu como um insano. E funcionou. Expulso da cidade, ele se escondeu na caverna de Adulão. Foi ali que tudo mudou. Homens endividados, rejeitados, fugitivos. Cerca de 400 homens se juntaram a Davi. Deus estava formando um exército. Saul reuniu 3.000 soldados para caçar Davi. Em En-Gedi, algo incrível aconteceu. Saul entrou numa caverna sem saber que Davi estava ali. Davi poderia tê-lo matado, mas não matou. Ele disse: Não tocarei no ungido do Senhor. Davi poupou Saul, não uma, mas 2 vezes. Mesmo assim, Saul não desistiu. Então, Davi fez algo impensável. Buscou refúgio novamente entre os filisteus. Recebeu a cidade de Ziclag e lutou contra inimigos ao sul. Mas enquanto ele estava fora, os amalequitas atacaram Ziclag. Levaram as mulheres, levaram as crianças. Davi chorou, mas buscou a Deus e venceu. Resgatou todos e distribuiu os despojos por Israel. Enquanto isso, Saul enfrentava sua última batalha, no Monte Gilboa. Saul e seus filhos morreram. Israel ficou dividido. Guerra civil. Anos de conflito. Até que, finalmente, aos 30 anos de idade, Davi foi coroado rei de todo Israel. Davi conquistou Jerusalém, fez dela a capital. Derrotou os filisteus, derrotou gigantes descendentes dos Nefilins. Mas Davi fez algo ainda mais surpreendente. Trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e agiu não apenas como rei, mas também como sacerdote.
algo que só havia acontecido uma vez antes, com Melquisedeque. Davi apontava para algo maior. Mas então, Davi caiu. Do alto de seu palácio, viu Batseba. Pecou, mentiu, mandou matar. O grande rei mostrou ser apenas um homem. E as consequências vieram. Seu próprio filho, Absalão, se rebelou. Davi fugiu de Jerusalém. Chorou no Monte Oliveiras. Absalão morreu. Outra rebelião surgiu. Mais dor. O reino sobreviveu, mas Davi nunca mais foi o mesmo. A história de Davi não termina em glória. Termina em arrependimento. Ele foi um grande rei, mas não foi o Messias. 1000 anos depois, outro rei nasceria em Belém. Também seria perseguido, também seria rejeitado, mas esse rei seria perfeito. Sacerdote, rei e sacrifício, o verdadeiro ungido.